Na época, eu era tão envolvido com isso que eu participava de um movimento chamado Arte e Pensamento Ecológico, do qual participavam também o Aldemir Martins, que era um pintor famoso, Burle Marx, paisagista famoso, Cláudio Orlando Vilas Boas, que trabalhava com os índios na Amazônia, Darcy Penteado e mais outras pessoas. Participavam desse movimento fazendo exposições, fazendo manifestações, fazendo coisas que pudessem chamar a atenção da sociedade para a importância da preservação do meio ambiente. Eu era o desenhista de uma revista underground, que chamava-se Pensamento Ecológico, e na minha ânsia por mudar o mundo, né, por salvar o planeta, eu decidi que no último ano de faculdade de arquitetura, eu iria fazer o trabalho de graduação totalmente diferente do que normalmente se fazia, porque todo mundo tinha que fazer durante um ano um trabalho de graduação e a maioria escolhia projetos de impacto social, por exemplo, fazer um grande hospital, um grande centro cultural. Todo mundo queria fazer coisa grande, né? Porque a coisa grande parece que é melhor quando é muito grande. Mas geralmente aquelas arquiteturas baseadas em vidro, concreto, aço, coisas que estavam em voga, porque nós estávamos numa era pós-Brasília. Então Niemeyer era adorado, Le Corbusier era o nosso santo protetor, que era o maior arquiteto, considerado o maior arquiteto do mundo, né, o francês, que na verdade não era arquiteto, era um desenhista, mas ele ganhou o título de arquiteto, porque eram coisas voltadas para as novas práticas, especialmente ligadas ao concreto e ao vidro, porque era possível agora as novas tecnologias, você fazer grandes espaços de concreto, grandes espaços iluminados por vidro, mas isso gerava outros problemas que na época as pessoas ainda não sabiam e foram descobridos depois. Então o meu projeto foi de uma comunidade agroindustrial voltada a poceiros. Na época, poceiros eram pessoas sem terra, não existia ainda esse termo, não era popular, falado sem terra. Eles eram poceiros, pessoas que entravam numa terra do governo, tomavam posse de um terreninho lá para plantar mandioca e banana e viver da cultura de subsistência. Então eu fiz um projeto, fui visitar uma área onde existia muito poceiros, entrevistei os caras, as famílias, vi as necessidades deles e tudo mais, vi os recursos que havia na área. Era uma região do Peruíbe, ali do Guaraú, mais especificamente em Peruíbe, uma área da Serra do Mar, e então desenvolvi um projeto que era baseado na construção, na autoconstrução. Eles próprios deviam construir aquela comunidade, usando o material da terra, do local, e também alguma coisa a mais, principalmente vinda de ferro velhos e coisas que eram consideradas inúteis, que eram recicladas então para fazer essa comunidade, para produzir essa comunidade. Por exemplo, aquele latão ali, que nós vemos aqui embaixo, era um container de gás. Dentro dele havia água e cal, então o gás que era produzido no biodigestor soltava aqui as bolhas dele e continha o gás, e daqui o tubo que ia para a habitação, para a cozinha, as pessoas cozinharem cometano. Aqui você tinha uma planta de toda a instalação, cada 5 casas tinha um biodigestor no centro, depois tinham também as fábricas de palmito enlatado, de bananada, de doce de banana, de beneficiamento da mandioca. Tudo isso foi muito bem descrito, muito bem calculado e projetado no projeto geral. Aqui o biodigestor, cada 5 casas eram voltadas para o biodigestor, que jogava tanto o lixo da casa quanto o esgoto, as fezes e tudo mais, e também o subproduto da produção dos doces de banana, que eram as bananeiras. Você planta uma bananeira, ela só dá banana uma vez, você corta a bananeira para nascer outra. Aquela bananeira moída então virava massa orgânica para fermentar e transformar em gás. Então as casas eram abastecidas. Claro, isso era um projeto, não foi implantado, mas tudo tinha para funcionar. Então, quando eu apresentei esse projeto, foi um ano de desenvolvimento, né, como é o projeto de último ano, os professores ficaram meio assim, desconfiados, e a faculdade toda, meus colegas, cara, você vai tomar pau, meu. Ninguém nunca fez um negócio desse. Pega lá, faz um centro cultural de concreto, que você está garantindo a nota para o final do curso. Não, é nisso que eu acredito, é isso que eu vou fazer. Porque afinal de contas eu estava tão envolvido que eu era um bicho grilo, literalmente. Eu andava de jeans rasgada,
de roupa, de bata de algodão feita com um saco de farinha reciclado. É claro que hoje não ia caber nem um saco, né? Ia precisar 2 sacos hoje. Mas naquele tempo um saco ainda sobrava para fazer quase 2 batas. Mas era isso assim que eu vivia, sandália, uma bolsa de lona com pão integral dentro, e assim que eu andava pela faculdade, magro que num palito, transparente contra a luz. De tão magro, era macrobiótico, não comia carne, só comia produto natural, não comia nada industrializado, nada artificial. Então eu vivia, realmente eu trazia debaixo da pele as minhas crenças em um mundo que podia ser transformado se todo mundo fosse morar no mato, como nesse projeto que eu fiz. No dia da apresentação do meu trabalho, juntou a faculdade inteira. Precisaram encher de cadeiras e mesas a sala, todo mundo em cima de mesas, em cima de cadeira, porque queriam ver eu bombar bonito, queriam ver como é que eu ia explicar um trem desse para os arquitetos que formavam a banca examinadora. E aí quando eles viram, examinaram tudo, e tem um detalhe, todo o material descritivo desse trabalho não foi feito datilografado como eram feitos os materiais descritivos do curso. Além das plantas, claro, que tinha que fazer as plantas desenhadas, o material descritivo era um livro de histórias em quadrinho. Eu, como era desenhista, eu desenhei uma história em quadrinhos para explicar o meu trabalho. Então esse foi o memorial descritivo do trabalho, história em quadrinhos. Os caras abriram, a hora que abriram, falaram, o que é isso aqui? Mudamos de curso, isso aqui é aqueles movimentos de história em quadrinhos, que tem agora, nem lembro agora o nome, tem uns movimentos aí que o pessoal vai lá conhecer os personagens das histórias em quadrinhos, vai tudo fantasiado e tal, era mais ou menos isso. Os professores no final falaram assim, Mário, nós não temos condições de julgar o seu trabalho, porque nós nunca vimos isso. Nós não sabemos exatamente o que é isso que está mostrando, porque nós nunca vimos. Tinha algumas experiências semelhantes na África, em alguns países, que alguns arquitetos europeus foram lá fazer coisa parecida com essa, mas nada no Brasil. Nada no Brasil que pudesse assemelhar isso. Eu ganhei uma das melhores notas daquele ano, simplesmente porque ninguém sabia se devia dar uma nota ruim ou boa. Então, na dúvida, deram uma nota boa. Para desenvolver o trabalho, não existia Google, não existia internet. Vocês acreditam que é possível vida sem internet? Teve toda uma população no planeta que já sobreviveu sem internet, cara, sem ter WhatsApp, sem ter e-mail, sem ter... Aliás, está mudando agora, né? Muita gente da geração nova não tem e-mail, eu estou descobrindo isso agora. Eu falo para o cara, me manda um e-mail, eu falo assim, não tem e-mail. Não tem e-mail? Eu achava que o e-mail era a última bolacha do pacote. Não é mais, agora é o WhatsApp, tem que aprender a usar o WhatsApp, Messenger, Instagram, que é o Facebook de quem não sabe escrever, Instagram. Então você tem que estar nessas redes sociais e tem que atuar nessas redes sociais. Essa é grave, né? Mas vamos lá, eu precisei então importar livros, porque não tinha literatura no Brasil, e nem na biblioteca da escola, da faculdade, sobre esse assunto. Então eu importava livros que eram livros também que no exterior era difícil até de achar. Por exemplo, Small is Beautiful, do Shoemaker, que depois acabou sendo publicado no Brasil, porque ficou tão famoso lá fora, que era a ideia de uma sociedade que não é baseada no grande, mas no pequeno, nas pequenas produções, em pequenas empresas, em trabalhos caseiros, em coisas assim que pudessem assim preservar melhor o meio ambiente. Eu também importei esse livro, The Whole Earth Catalog, que era um livro do tamanho de uma lista telefônica, grosso assim, um livro incrível, simplesmente sensacional, que o Steve Jobs, na época, também estava estudando na escola, ele tinha a minha idade, eu não conhecia na época, mas depois ele viria a se chamar esse de Google Encadernado, Steve Jobs. Aqui para você ver como ele era realmente um Google Encadernado, isso é umas páginas do mesmo livro. Ele tinha muita informação. Steve Jobs escreveu, é um tipo de Google em capa de papel, 35 anos antes que o Google surgisse, Steve Jobs. Então era um livro revolucionário, muito usado por hippies nos Estados Unidos, muito usado por aqueles que começaram a viver em comunidades rurais, hippies nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, na Bélgica. Esse livro tinha muita informação
de tecnologias alternativas, por exemplo, construção em solo cimento, aqui, e as casas do meu projeto eram solo cimento, aqui coletores solares, aqui tipos de fogões e fornos que gastassem menos energia, então muita informação desse tipo. Isso aí, depois, eu não só acreditava que essas coisas podiam realmente ajudar o planeta, como eu terminei a faculdade, me formei, deixei o trabalho que eu tinha num escritório de arquitetura, eu trabalhava como estagiário, e me casei e fomos morar onde? No mato. Claro, para você ser coerente, né? Fui morar no mato. E até eu me lembro uma vez que uma empresa me ligou: Mário, você faz palestra de meio ambiente? Eu quase falei que não, porque não estava no meu cardápio de temas. Daí eu parei para pensar: mas como que não faz? Claro que eu faço. Eu vivi isso daí, eu vivi tentando salvar o planeta, como é que eu não faço? Faço sim. E aí que eu comecei e coloquei no meu cardápio meio ambiente. Isso aqui sou eu, grávido. Na época a barriga era artificial, hoje não é mais, hoje é genuína. Eu não preciso mais fingir que estou barrigudo. Eu fingi na foto porque minha esposa que bateu a foto estava grávida da nossa primeira filha. Aquilo, a casinha das cabras e das galinhas que eu construí com material do local. Aqui eu estou pisando em cima da terra que eu picotei aqui para plantar feijão. E eu digo uma coisa para vocês, gente. É muito mais fácil escrever sobre plantar feijão do que plantar feijão. É muito fácil falar da enxada, agora pegar na enxada, meu amigo, é difícil, não. Então é muito melhor você projetar só no papel do que plantar. Tive minhas cabras, tive minhas galinhas, tive carneiro, tive cavalo, tive carrapato, tive tudo que você imaginar que você tem. Tentei também criar abelhas. Eu li todos os livros que tinha sobre criação de abelhas, as abelhas não leram nenhum, portanto elas não faziam do jeito que eu achava que elas iam fazer, elas agiam de maneira muito contrária ao que os livros diziam, elas eram analfabetas. Ali a casa que eu e minha esposa construímos, nós mesmos levantamos a parede, e ali construí uma casa no meio do sertão de Alto Paraíso, lá era 1.200 metros de altitude, significava você comprar os blocos de concreto de alguém que trazia de fora, e areia. Bom, areia, tem rio. Então eu ia com uma Kombi, encostava num rio, num banco de areia e enchia a Kombi de areia. E o alicerce é com pedra. E a pedra tem que achar a pedra. E aí no lugar que tinha montes de pedra, de cascavéis e corais e jararacas embaixo das pedras, que toda hora tem que chutar uma para o lado e encher a Kombi de pedra. Tanto é que uma vez descarregando a Kombi de pedra, eu senti assim na minha bota, quando eu olho uma jararaca que veio junto com as pedras tentando morder meu calcanhar da bota. Então era esse tipo de construção com pedra, areia do rio, o cimento tem que comprar, obviamente, mas depois madeiramento comprava ali de serrarias locais. E depois isso foi em 1979 até 83. E aqui em 86 eu voltei e visitei meus alunos da escola onde nós lecionávamos lá em Alto Paraíso de Goiás. Agora Alto Paraíso é realmente um centro alternativo, um lugar turístico cheio de gente vestido de bicho grilo nas ruas, mas eu fui um dos primeiros bicho grilos que foram para lá. Realmente aquilo lá não existia ainda, essa cultura naquele lugar. Muito bem. Naquele tempo eu tinha vontade, mas eu não tinha capacidade para mudar as coisas. E nem existia tecnologia para mudar as coisas como existe hoje, de preservar, de alternativas e tudo mais. Eu até me lembro, em Alto Paraíso, eu conheci um rapaz, eu achei engraçadíssimo o que ele falou. Eu falei: o que você faz? Ele foi visitar a região. Eu falei: o que você faz? Ele falou: eu vivo de vento. Como é que você vive de vento? Eu estou montando uma empresa de energia eólica. Eu falei: mas isso dá certo? Só vi em livro isso daí. Não, nós vamos fazer dar certo aqui no Brasil. Você vê, era uma coisa que ninguém ainda fazia. A gente via moinho de vento para bombear água, mas para produzir energia eólica, cara, isso não está fora do planeta. Mas aí na época tínhamos 4,6 bilhões de problemas, hoje nós temos 7 bilhões de problemas. Quem são os problemas? Nós, cada um de nós é um problema, porque nós interferimos na natureza, não tem jeito de não interferir. Você sai para caminhar na grama, você mata formiga.
você esmaga a grama, você interfere na natureza, no meio ambiente, quer você queira, quer não. Não tem jeito de não interferir. A sua temperatura corporal ajuda a aumentar a temperatura de um ambiente onde você está. Então nós temos que interferir e acabamos interferindo. Então a questão não é não interferir no meio ambiente, é interferir menos. A questão não é parar de explorar a terra, de minerar a terra para pegar minério de cobre. Estamos causando cicatrizes na terra. Sim, mas todo mundo quer ter o seu iPhone, não quer? Todo mundo quer ter o seu carregador ligado numa rede elétrica que, para transportar energia, precisa fazer cicatrizes na mata, cortando a mata, para que a fiação passe, senão pega fogo tudo. Então, você vê aquelas cicatrizes na mata onde passa a fiação. Tem que ter. Não tem como mandar energia por correio, né? E você quer que o seu celular, o seu iPhone carregue na tomada. Então, tem que chegar uma tomada lá. Tem que ter a hidrelétrica. Mas a hidrelétrica vai inundar uma grande floresta? Vai. Inevitável. Onde você vai fazer hidrelétrica? No mar? Sim, no mar dá também, porque as ondas produzem energia elétrica, mas muito mais complicado. Tem que fazer. Não, mas então, alternativa atômica. Aí caímos, pulamos da frigideira, caímos no fogo. Então, não adianta chorar, não adianta com mimimi, como eu fazia no meu tempo de faculdade, protestando contra tudo e contra todos, até eu cair na real. E aprender que nós temos que descobrir maneiras de interferir menos para preservar o ambiente. Você encontra meus livros em formato impresso ou e-book nessas livrarias.